Hoje nós vamos estudar o gênero textual notícia, mas antes de tudo, peço que você inscreva-se neste canal, porque assim você estará nos ajudando a permanecer no ar. Vamos lá? Para nos informarmos sobre os acontecimentos mais importantes que ocorrem no mundo, é necessário ler, ouvir ou assistir às notícias. Mas o que é notícia? A notícia é um texto jornalístico que tem como principal objetivo informar o leitor sobre algo. Em seu texto, a notícia procura responder as seguintes perguntas: o que aconteceu, quando aconteceu, com quem aconteceu, como e por que aconteceu. Por ter um caráter informativo, a notícia relata de maneira objetiva o acontecimento, descrevendo ou narrando os fatos, mas sem a interferência ou interpretação por parte de quem a está escrevendo. As notícias são veiculadas em diferentes meios de comunicação, como, por exemplo, nos sites da internet, pela televisão, por meio dos noticiários, pelos jornais ou revistas, entre tantos outros meios de comunicação. E ela, por ser um gênero textual, possui características próprias. Vamos conhecer as características da notícia? Primeiro temos a manchete, que é o título principal da notícia. Ela costuma ser curta e já revela o assunto principal que será tratado no texto e possui normalmente frases atrativas para chamar a atenção do leitor. Temos também o título auxiliar, que também é chamado de linha fina, que tem como função complementar a manchete, que é o título principal. Após esse chamamento para a leitura da notícia, nós temos o lead. O lead é o primeiro parágrafo da notícia, é a apresentação, o que aconteceu, quando aconteceu, com quem aconteceu, como e por que aconteceu. Nesta apresentação, essas perguntas procuram ser respondidas, mas não de maneira detalhada. Elas estão sintetizadas, resumidas, porque para saber tudo o que aconteceu, é necessário ler o corpo do texto. E é no corpo do texto que o acontecimento é exposto de maneira detalhada. A linguagem utilizada na notícia normalmente é formal, clara e objetiva, porque ela pretende alcançar o maior número de pessoas, mas há notícias que são direcionadas para um grupo específico, então elas admitem as variações linguísticas e a linguagem informal. Por exemplo, as notícias veiculadas em revistas destinadas para as crianças ou adolescentes podem possuir gírias ou expressões próprias dessa faixa etária. Isto também acontece com revistas especializadas, por exemplo, na área de direito ou médica. As notícias veiculadas nessas revistas possuem jargões e expressões próprias dessa área do conhecimento. Quando pensamos em notícias, também pensamos em fake news. As fake news são notícias com informações ou dados inventados para alterar a opinião das pessoas sobre determinados assuntos. O termo vem do inglês fake, que significa falso, falsa, e news, notícias, ou seja, notícias falsas. As fake news são veiculadas nos meios de comunicação principalmente por mensagens nas redes sociais. E para não cair em fake news, é sempre importante ficar atento à origem da notícia, saber em qual veículo de comunicação ela está passando, quem é o autor da notícia, o fato apresentado está sendo noticiado em outros jornais e revistas. Ao pesquisar essas informações, você consegue saber se uma notícia é falsa ou verdadeira. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre esse gênero textual, notícia.